A Selic está 15% ao ano e ainda vem uma dúvida muito constante. Vale a pena amortizar o meu financiamento ou investir na taxa Selic, que inclusive está num dos patamares mais altos dos últimos anos? Antes de começar a falar sobre isso, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante esse conteúdo chegar a mais pessoas como você. Vamos direto ao vídeo. Aqui já vai o primeiro erro que muita gente comete na hora de fazer essa análise. Olhar apenas a Selic atual para tomar uma decisão de muito longo prazo. Seu financiamento ele não vai durar 6 meses, ele vai durar 10, 20, 30 anos. E para tomar uma decisão de décadas, olhar só a taxa momentânea é um erro enorme. Mas antes de responder, deixa eu te explicar rapidamente o conceito de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é simplesmente a gente comparar duas situações. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comparar a situação A, amortizar minha dívida agora, e situação B, investir esse dinheiro ao invés de amortizar. O custo de oportunidade vai nos mostrar quais dessas situações tem um benefício maior ali para o longo prazo. Só isso, simplesmente isso. Se o financiamento é de longo prazo, qual taxa deve ser usada para a gente comparar realmente se vale a pena amortizar ou se vale a pena investir na taxa Selic? Existem duas maneiras que são mais coerentes na minha visão. A primeira é a gente olhar para o passado. A gente pega a média da Selic líquida dos últimos 10, 15, 20, 30 anos. Por quê? Porque é um fato, já aconteceu. A média da Selic bruta dos últimos anos ficou em 11% ao ano. Aplicando em uma aplicação tradicional, aí, como Tesouro Selic, o retorno líquido seria em torno de 9,40% ao ano. Isso é um número real, não é uma projeção, não é uma aposta, é algo concreto. E quais são os prós de você usar a média histórica? Primeiro, é algo concreto. Segundo, já aconteceu, inclui. Terceiro, inclui ciclos de alta e baixa, crise, Dilma, pandemia, etc. E quarto, ela reflete de fato a economia brasileira. E aí a gente tem um contra, que é de fato a gente está olhando para o passado, que não garante o futuro. Na minha opinião, para uma decisão de financiamento de longo prazo, a gente está falando de décadas, a abordagem mais prudente é a gente usar a média dos últimos anos. E por que isso? Porque ela pega vários ciclos econômicos diferentes. Tá? Ela evita as decisões emocionais baseadas no momento atual, numa Selic muito alta, naquela oportunidadezinha que você recebe. Você vai olhar números e dados. A segunda abordagem é a gente olhar para o futuro. A gente pode pegar a projeção aqui do DI. Nesse caso, a gente pode pegar o DI 2035, que são 10 anos para frente. O DI é o que o mercado espera em relação à taxa de juros. E quais são os prós da gente usar isso aí? O DI traz a expectativa do mercado, ele incorpora o cenário de inflação, política monetária, moeda, mas tem uns contras que pode mudar exatamente nesse momento, já pode ter mudado, não garante nada e de fato é uma coisa que eventualmente pode ou não se concretizar. Ou seja, a média histórica a gente olha para o passado, o DI a gente olha para o futuro. E aí pode surgir um impasse. Eu vou olhar para o passado, que não pode eventualmente se repetir, ou eu vou olhar para o futuro, que pode me trazer uma incerteza muito grande. Para financiamento de longo prazo, eu recomendo que você use a média histórica da Selic. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, eu já vou te pedir para curtir o vídeo, deixar o seu like e, inclusive, deixar um comentário aqui se você tem ou não financiamento e a sua taxa de financiamento atual. Se você tiver dúvidas, também pode deixar aqui nos comentários. Vamos agora fazer as comparações aqui de uma maneira real, tá? Eu peguei um exemplo real para a gente poder fazer uma comparação. O financiamento aqui de 10,79 ao ano, isso aqui é a taxa efetiva, o que seria aproximadamente 0,36% ao mês, tá? A Selic líquida dos últimos anos é 9,40, líquida, 0,75 ao mês de rentabilidade. E aí a gente compara as duas situações. Situação A é amortizar, significa que eu vou eliminar 0,86% ao mês de custo, ou invisto esse dinheiro, significa dizer que eu vou ganhar na média 0,75 ao mês de retorno ao longo dos anos. O resultado aqui é um benefício pró-amortização de 0,11% ao ano. Nesse horizonte de longo prazo, a situação A ela vence a situação B. O financiamento custa mais caro
do que você investir. Ou seja, você perde mais dinheiro com juros do que ganha investindo. Logo, o custo de oportunidade nesse caso aqui, ele é negativo. Ou seja, não está valendo a pena você investir ao invés de amortizar a sua dívida. Às vezes você pode falar, ah, mas a Selic está 15% agora. Ela está 15% agora. Isso não significa que ela vai estar 15% daqui a um ano. Inclusive, o Banco Central já projeta uma Selic menor do que está hoje. Tá? A gente está falando de uma decisão de longo prazo, não é uma decisão imediata. Tá? A Selic, ela é cíclica, ela sobe, ela desce, mas o seu financiamento ele é constante, ele é firme, ele é garantido até o último mês. A Selic não, a Selic vai ter variação ao longo do tempo. Ou seja, quando você amortiza, você está eliminando o risco. Quando você investe, você está assumindo o risco. E quando você amortiza, você tem um benefício certo, ou seja, você está eliminando juros, equivalente ao custo da sua dívida. Algo que nenhum investimento ele vai te dar. Tá? Nenhum investimento pode te garantir retorno. Nesse caso aqui, está valendo a pena você amortizar. E aí você pode falar, então vale a pena eu amortizar o meu financiamento ao invés de investir? A minha resposta é, depende. Depende de quê, Carlos? Depende da sua taxa contratada. Você viu nessa análise que a gente fez que a gente usou a Selic, mas usou a taxa contratada também. Agora você já aprendeu a fazer esse cálculo. Se você quiser que eu faça esse cálculo com mais detalhes para você, é só você aplicar aqui para minha consultoria que eu vou atender você de forma individualizada. Eu espero que você tenha entendido a forma correta de você fazer essa análise. E antes de você sair do vídeo, eu vou te pedir que você curta o vídeo, se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos, porque vai ter muito conteúdo bem interessante como esse que você viu nesse vídeo.